Olá a todos, muito boa noite e muito obrigado por assistirem a estas conferências. Me chamo Pedro e estou para passar o tema número 45 do temário de 50 conferências. O que devemos fazer para que as práticas aprendidas aqui neste curso deem resultados positivos? Já compreendemos que este curso é um curso prático. Já compreendemos que nós não devemos ser crentes, que nós precisamos comprovar, precisamos verificar tudo o que se aprende. Não devemos nos tornar uma crença a mais nestes ensinamentos, porque realmente não tem valor nenhum nós acreditar no que nos dizem. E nós também, deste curso, não pretendemos acreditar apenas nas práticas ensinadas, senão que nós também queremos comprovar. Todos nós devemos comprovar. Nós que estamos aqui com essa obrigação de passar esse temário, temos a obrigação de comprovar também. Então, é necessário praticar, é necessário constatar e não agregar ao nosso intelecto uma teoria a mais, porque na realidade de teorias nós estamos todos saturados e precisamos ser práticos, precisamos comprovar. Uma vez que nós comprovemos alguma coisa através das práticas, através da percepção, ninguém nos tira isso. Ninguém pode nos colocar dúvida, porque nós comprovamos. Então, existem alguns obstáculos que nos dificultam ou impossibilitam que nós comprovemos, que nós cheguemos aos resultados positivos nas práticas. E o primeiro destes obstáculos é a falta de concentração. Como nós temos esses defeitos psicológicos, essa nossa legião de defeitos psicológicos, cada detalhe de defeito usa os nossos centros, usa o centro intelectual para pensar, usa o centro motor para se movimentar, para falar, enfim, usa todos os nossos centros. E usa, nós estamos em uma atividade motora, por exemplo, e o nosso centro intelectual está em outra. Ou nós estamos fazendo uma coisa e estamos pensando em outra. Geralmente é assim. Porque nos disseram que nós precisamos ser práticos, e isso não é ser prático, isso é ser mecânico. Então, nós nos convertemos em um robô. Esse robô é usado
pelos defeitos psicológicos. Todo defeito tem seu desejo. E ele nos leva para lá e para cá. Quando está em ação um defeito, nós pensamos em uma coisa. Quando está em outra, nós pensamos em outra. E continuamos fazendo uma atividade, por exemplo, dirigindo, andando, a pé, de bicicleta, sei lá do que, como for. Porque cada defeito utiliza a máquina humana conforme queira. E nós não temos uma disciplina, não temos domínio sobre a máquina humana. A nossa consciência não tem domínio. Então, cada defeito faz o que quer. Então, o que nós precisamos desenvolver, primeiramente, é a concentração, que é fazer uma coisa de cada vez. E concentração quer dizer a consciência centrada na ação. Por exemplo, uma ação, a primeira ação do nosso dia, por exemplo, é acordar, despertar. Nós deveríamos despertar conscientemente, voltar ao corpo físico conscientemente, e não despertar como um robô, estar deitado e levantar, e sair andando. Nós deveríamos despertar conscientemente, voltar ao corpo físico conscientemente, perceber que estamos no corpo físico e abrir os olhos lentamente e voltar a fechar os olhos, sem se mexer, sem se movimentar, sem movimentar os braços, as pernas, a cabeça, sem se virar de lado, se nós estamos de costas, por exemplo, de boca para cima. Não nos virar de lado, porque geralmente o que nós fazemos quando acordamos é mudar de posição para descansar. E isso também durante a noite, quando nós acordamos, que nós temos vários ciclos de sono, por exemplo. Nós deitamos e dormimos. Lá, algum tempo depois, se acorda para ir ao banheiro, por exemplo. Então, nós deveríamos acordar e permanecer quietos, sem nos movimentar. E assim fazer o exercício retrospectivo, para recordar o que nós fizemos durante esse tempo que estivemos fora do corpo, e que o nosso corpo astral esteve fora. Então, se dar conta que está no corpo físico, se abre os olhos e volta a fechar os olhos calmamente, novamente, sem se movimentar. E assim pode fazer a retrospecção, fazer uma retrospectiva e recordar do que fizemos durante esse período que estivemos dormindo. E pela manhã, quando nós despertamos do último que vamos levantar, também fazer conscientemente.
nos esforçar para fazer isso conscientemente. E não acordar e levantar e ir automaticamente ao banheiro, que geralmente se acorda, se levanta e se vai ao banheiro. Deveríamos fazer isso conscientemente. Acordar, abrir os olhos, perceber que está fora, que está no corpo, e voltar a fechar, fazer o exercício retrospectivo. Depois de se recordar do que se fez, do que aconteceu durante as horas de sono, anotar. Devemos anotar em um caderno que teremos à mão, uma lápis ou caneta, e anotar o que aconteceu, o que fizemos. Anotar os nossos sonhos, para depois fazer a interpretação, para nós mesmos interpretar os nossos sonhos e não precisar recorrer a outras pessoas, o que nós não devemos fazer. É procurar que outras pessoas interpretem os nossos sonhos. Então, é anotar e, após, mais tarde, fazer a interpretação. Inclusive, nós temos um guia que podemos enviar para quem se interessar, um guia que nos dá a simbologia de tudo o que nós sonhamos. Então, a simbologia do sonho é íntima, é individual. O que para uma pessoa é uma coisa, para outra o mesmo sonho, o mesmo acontecimento pode ser outro. Então nós temos um guia e podemos enviar sem problema nenhum para qualquer pessoa que queira. Inclusive temos um link onde está publicado e podemos fornecer. Então, despertar conscientemente seria a primeira atividade do nosso dia. E fazer isso conscientemente. Estar nesse instante. Viver esse instante do acordar, do despertar na cama conscientemente. Então, após a segunda atividade é levantar conscientemente. Caminhar até o banheiro é outra atividade, é outra parte. Caminhar conscientemente. Se vai ao banheiro, se vai escovar os dentes, por exemplo, escovar os dentes conscientemente. Estar neste instante. A cada atividade estar nesse instante. Estar as duas linhas, na linha horizontal, que é a linha do tempo, e na linha vertical, que é a linha onde nós estamos. Devemos estar nessa atividade. Devemos nos esforçar para nos manter na atividade, para nos manter conscientes. Ou seja, com todos os centros, o centro intelectual, o centro motor, sincronizado, que as nossas ações, nossos movimentos, tudo esteja sincronizado com os centros, que os centros estejam na mesma ação, na mesma atividade. E assim, vamos desenvolver a concentração. Vamos desenvolver aos poucos a concentração. Porém, quando nós estamos fazendo alguma coisa, sempre vem a recordação. Nós recordamos de algo que temos que fazer, recordamos de algo que fizemos, de alguma coisa que nos disseram,
é algo que nós conversamos com fulano, um plano, planejar o que vamos conversar com tal pessoa, se encontrar essa pessoa. Nós temos esses planos, esses pensamentos, e nos identificamos com esses pensamentos, nos identificamos com esses planos, com essas recordações. Então, o correto é ir pedindo à Mãe Divina que mate esse pensamento, que mate essa recordação, que mate isso, que mate aquilo. Porque, do contrário, nós nos identificamos e embarcamos nesse pensamento. E já a nossa consciência já vai com ele. E nós não temos concentração. Então é preciso fazer um esforço. Fazer um grande esforço. Realmente não é fácil. Todos temos dificuldades de concentração. E cada vez mais, porque se não se trabalha, se não se diminui os eus, eles se reproduzem, eles proliferam. Então, cada vez mais as pessoas, os jovens, têm dificuldade de concentração. É um problema muito sério nas escolas. Nós temos conhecimento, conversamos com coordenadores de escolas e eles nos dizem que um dos piores problemas dos jovens é a falta de concentração. Então, isso é por causa dos defeitos psicológicos. Cada defeito pensa de uma forma. Cada defeito é uma forma de ser nossa. Cada defeito é uma versão nossa. Então, criaram um ditado, criaram alguma coisa aí, não sei como se poderia chamar, um apelo, um chamado para as pessoas que dizem: seja a sua melhor versão. Então, está incentivando que a pessoa viva do melhor jeito, porém com o jeito do ego. Porque cada ego é uma versão nossa. Tranquilamente é fácil de compreender. Cada ego tem a sua forma de ser. Cada ego tem uma versão. Cada ego é uma versão nossa. E se nos dizem seja a sua melhor versão, nós estaremos vivendo, estaremos em atividade com esse determinado eu. Um determinado eu que nos parece melhor, que nós gostamos de ser dessa forma. Então, nós incentivamos que sejamos essa versão. Porém, é uma versão egóica, porque a nossa psique tem várias versões, muitas versões. Cada ego tem a sua, cada ego, cada eu, cada defeito psicológico é uma versão. E cada um deles comanda a máquina humana à sua maneira, à sua forma de ser. Então é por isso que nos falta a concentração. E isso saltita. Podemos dizer que pipoca por dentro de nós, no nosso centro intelectual. Isso
muda de pensamento. Nós mudamos de pensamento a cada instante. Exatamente porque nós temos muitos defeitos, muitos erros. Cada eu pensa de uma forma. Então, nós estamos fazendo uma coisa com o centro motor, por exemplo, estamos uma atividade bem corriqueira, lavar a louça, por exemplo. Nós estamos lavando a louça e estamos pensando em outra coisa. Estamos lavando mecanicamente, porque o centro motor está lavando. É automático. E o centro intelectual está pensando em outra. Então, o centro intelectual deve estar alinhado com o centro motor. Se estamos lavando a louça, nós devemos estar prestando atenção em lavar a louça e prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós, no nosso interior. Se vem um pensamento, pedir a morte, pedir, Mãe Divina, mata esse pensamento e voltar a concentrar na atividade que está fazendo, concentrar-se em si, sentir o seu corpo físico, sentir o nosso corpo físico, estar presente. Por exemplo, neste momento, nós estamos aqui, nesta sala. Perceber o que tem nesta sala. Estamos falando, porém, perceber o que tem e não estar dentro do nosso centro intelectual. Estar percebendo o que, sentindo o meu corpo físico e percebendo o mundo exterior também. Então, no caso de estar lavando a louça, o mundo exterior é lavar a louça. E estar atento ao mundo interior, para ver que pensamento surge, para ver se surge pensamento. E quando vem esse pensamento, pedir à Mãe Divina que mate esse pensador, porque é um defeito psicológico que está usando o nosso centro intelectual para pensar. Porque o nosso ser não precisa pensar. Nós não podemos dizer, não podemos justificar que o pensamento é bom. Justificar para nós mesmos é uma forma de nos enganar, porque o nosso ser não precisa pensar. Se nós estivermos concentrados, os intuitos, os impulsos, vêm internamente, conscientemente e vêm ao nosso coração, vêm de forma espontânea. Esses intuitos, esses impulsos nos chegam, que vêm do nosso real ser. Não é preciso raciocinar. Raciocinar é do próprio ego, é do próprio eu psicológico, que está raciocinando, que está analisando. Então, a chave para alcançar, para treinar a concentração, é fazer cada coisa concentrado naquilo. Então, uma técnica é fazer uma agenda, fazer um cronograma de trabalho. Primeiro uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Enfim. E quando estiver fazendo uma, não pensar em outra. Não pensar no que fez antes e nem no que tem para fazer depois. Depois de terminada uma atividade,
passa para outra. E quando está na outra, não pensa na que passou. E se vem um pensamento, pede a morte desse pensamento. Na verdade, a morte do pensador. E o que tem que morrer é o pensador, é o eu que pensa através de nós, que pensa através do nosso centro intelectual. E assim, sucessivamente, termina uma atividade, passa para outra, termina uma, passa para outra. E faz uma de cada vez, sem pensar em outra atividade. Isso é uma disciplina, é uma autodisciplina que nós devemos nos impor. Estes são ensinamentos dos mestres, porque os mestres fizeram esse trabalho. Os próprios mestres tinham dificuldade na concentração. O mestre Samael explica, conta que ele tinha dificuldade. O mestre Rabunu também teve dificuldades. E resolveu esse trabalho fazendo uma coisa de cada vez. Então, é uma disciplina que nós temos que nos impor a nós mesmos. Ninguém vai nos impor disciplina. O que os mestres podem fazer e fazem é nos dar as dicas, nos dar as pistas. E isso é o que eles nos ensinam. É esse o caminho para alcançar a concentração. Não há outra forma, porque se nós deixar por conta dos defeitos psicológicos, cada um leva para um lado, cada um puxa para um lado. E isso vai se tornando uma bola de neve e não se consegue concentrar, não se consegue alcançar a concentração. Então, a chave é fazer uma coisa de cada vez e quando vem um pensamento, pedir à Mãe Divina que mate esse pensador. Essa é a técnica ensinada pelos mestres, ensinada por quem fez esse trabalho. Não é alguém que imagina que seja assim. O mestre fez esse trabalho e nos ensina, nos dá a pista. Que é assim, o caminho é esse. Outro obstáculo que nós temos, geralmente temos, é a falta de fé. Nós vamos fazer uma prática de desdobramento astral, por exemplo, nos vem a falta de fé, que isso não dá certo, que isso não acontece, isso é impossível. Então, nós temos que vencer a falta de fé. Pedir à Mãe Divina que nos mate a dúvida, porque o ego, nos põe dúvida, porque o próprio ego está ameaçado. Se nós aprendemos a nos concentrar, nós vamos matar o ego. Então, o próprio ego nos põe dúvida, nos põe dificuldade, nos põe medo. Então, é necessário matar o ego, eliminar o ego. Esse que está nos colocando a falta de fé, que está nos colocando a dúvida. Ir matando esse eu, ir pedindo à Mãe Divina que mate esse eu e que pedindo ao nosso Pai que nos dê força para
conseguir um resultado positivo e assim derrotar a dúvida e assim adquirir a fé consciente. Porque fé é diferente de crer. A fé é experiência vivida, experiência direta. E a crença é crença. Que alguém fala alguma coisa, nós acreditamos ou duvidamos que vai dar na mesma coisa, vai dar no mesmo. Então, colocar força, fé na imaginação, para ter uma imaginação, por exemplo, se nós vamos fazer uma prática de desenvolvimento astral, colocar a imaginação consciente. Aí é para funcionar, colocar isso em atividade, estar naquilo que nós estamos fazendo. Se estamos fazendo uma prática de desdobramento por mantra, vamos estar no mantra, estar sentindo o nosso corpo, sentindo com esse sentido de autorrecordação de si no corpo. Não está fora, não está na mente, dentro da mente. Sentir o corpo e sentir o que está acontecendo dentro de mim. Então, se eu percebo que o pensamento está invadindo a minha mente, eu peço a morte. Mãe Divina, mate esse pensador. E assim volta ao objetivo, que é estar fazendo a prática de desdobramento astral, por mantra ou por concentração, por o que seja. Então, os defeitos psicológicos são os que nos tiram da concentração. Porque cada um quer fazer o que ele tem como objetivo. Então, o eu da gula quer comer, ele quer nos levar a comer. O eu da preguiça quer nos levar a descansar. O eu da televisão quer nos levar a ver televisão. O eu do celular quer nos levar a ver o celular, a assistir vídeos, esses vídeos que só muitas piadas, sei lá, tem tanto tipo de vídeo que aparecem e nós criamos o eu do celular, quer ver o celular, e esse eu está dentro de nós e está se robustecendo se nós não trabalhar esse e qualquer outro eu. Então, a falta de fé nós vamos derrotar com a força, com o ânimo, eliminar a dúvida. E o medo. O medo é um outro obstáculo que temos, por exemplo, de nos desdobrar em astral. Nós temos medo do desconhecido. Então, não se faz a prática de medo, não se desdobra por medo. Devemos eliminar o medo, essa dúvida, esse medo, pedindo a morte à Mãe Divina que elimine esse medo. Medo de tudo. O medo até de comentar com alguma pessoa que está estudando estes ensinamentos. Por exemplo, nós podemos sentir medo, vergonha de dizer às pessoas que nós estamos fazendo um trabalho, que estamos estudando, aprendendo a fazer um trabalho de eliminar defeito. Então nós temos vergonha, temos medo de dizer isso para a pessoa.
medo do que vão pensar de nós. Então, isso é um obstáculo para que a própria prática de morte dê resultado. Porque o tema é o que devemos fazer para que as práticas, todas as práticas, a prática de morte, prática de desdobramento astral, prática de transmutação, são os obstáculos para todas as práticas. Então, para todas as práticas é preciso concentração, é preciso de fé e é preciso coragem, eliminar o medo. E o quarto obstáculo que nós temos, por exemplo, em uma prática de desdobramento astral, é o objetivo. Se nós não criamos um objetivo, por exemplo, nos desdobrar e fazer o quê? Fazer o quê na quinta dimensão? O que vamos fazer? É preciso ter um objetivo. É preciso ter um objetivo bem traçado, um objetivo definido. Como, por exemplo, invocar a um mestre para que nos diga alguma coisa, fazer uma pergunta para esse mestre. Outro objetivo, ir ao Tribunal da Justiça Objetiva, porque é possível, com o nosso corpo astral, que é da quinta dimensão, ir ao Tribunal de Justiça, que é na quinta dimensão. É possível. Basta fazer uma prática de desdobramento astral, se desdobrar em astral consciente, ter esse objetivo e ir lá. Quando está em astral, se recordar do objetivo que traçou e pedir que o Pai leve nesse local. Então, quando nós vamos fazer a prática, ou vamos deitar para fazer a prática, devemos traçar o objetivo, fazer o plano, o que vou fazer no mundo astral. Traçar um objetivo que seja um objetivo da consciência, que não seja um objetivo de investigar a vida alheia, por exemplo. E investigar algo que nós queira saber, que nós queira comprovar. Ir a um templo, ir a uma igreja que se chama Igreja Gnóstica. Não existe no mundo físico igreja gnóstica nenhuma. A igreja gnóstica existe apenas nas dimensões superiores. E nós, nos desdobrando, podemos ir a essa igreja gnóstica. Então, quem nos diria que nós não fomos a algum lugar se nós acordamos e lembramos que fomos? Então, ninguém pode nos tirar isso de nós, da nossa experiência, da nossa recordação. Então, um obstáculo é a falta de objetivo, a falta de o que fazer. Por exemplo, em uma prática de desdobramento astral, se desdobra e não sabe o que fazer. Então devemos antes traçar um objetivo. Então existem quatro aspectos, 4 coisas, 4 princípios que nós precisamos ter. Saber anelar, ter coragem, saber o que queremos. Então, outro, saber ousar, ter a coragem
se ousar a fazer a prática. E saber fazer, saber como fazer. Como que eu faço uma prática de desdobramento astral, por exemplo? Eu relaxo o corpo, antes as contrações do círculo mágico, relaxo o corpo, traço o objetivo e resolvo como fazer, com mantra, com concentração, com imaginação. Então é saber fazer, saber os passos, como fazer a prática, traçar o objetivo. E o quarto princípio é saber calar, não sair contando, não contar para as pessoas, não contar para ninguém, nem mesmo para o companheiro ou companheira. Não fazer boca grande, como se diz. O que nós devemos fazer é ensinar a pessoa a sair. Não precisa dizer que nós saímos. Podemos ensinar como fazer para sair. E se a pessoa pergunta, você saiu? Você sai? Aí se explica essa parte do calar. Se explica que nós devemos saber calar. Que as experiências íntimas são íntimas. Se são íntimas, são íntimas. Não devemos contar, não devemos abrir a boca. Porque se nós contamos, é um ego que está querendo se mostrar, um ego de orgulho que está querendo se mostrar, está querendo aparecer que tem poderes, tem capacidades, tem isso, tem aquilo. Então são os obstáculos e as dicas que nós temos e que nós praticamos e que devemos ensinar, para que não sejamos mais um crente, que nós não seja crente no ensinamento, e sim um prático, se tornar um prático. Então, o nosso WhatsApp e Telegram, WhatsApp e Telegram, 55 Brasil, 62 991 92 9355. Através desse número, entra em contato conosco e podemos enviar material de apoio, material complementar. Muito obrigado a todos e boa noite.